Flamengo prepara 22 milhões de euros para comprar Andreas Pereira. Flamengo que domingo à noite pega o Cuiabá 20h30 jogando no Maracanã. Vale, Mauro, 22 milhões de euros, mais ou menos 140 milhões de reais. Vale, Mauro Beto? Você pegaria aqueles 140 que você tem lá depositado na sua conta? Deixa eu ver, falar né, com de meu, reserva ali que tá ali. com meu Você nem gerente, usa. isso. Você compraria o Andreas Pereira por 140 milhões de euros? Eu compraria o Andreas Perdão, Pereira. de reais, né? Eu 22 compraria o euros. Andreas Pereira para o Flamengo, para qualquer equipe do Brasil e da América do Sul. Mas é muita grana. Tá? O que não significa dizer que inviabiliza, mas é grana pra caramba. Mas tá jogando pra caramba. O gol que ele fez que o Flamengo não marcava de falta desde 2019, na quarta-feira contra o Juventude, e da distância que foi, a beleza que foi impressionante. Aliás, não ter esses números, talvez SofaScore, OptaJoão deve ter, Footstats. Eu acho que é o jogador que mais atingiu o travessão no Campeonato Brasileiro. E do lado do meio da rua, ele bateu de meio do travessão. No próprio jogo ele mandou mais duas bolas do travessão, além do golaço feito contra o Juventude. Tá jogando muito, vindo mais de trás. E o Flamengo tá na fase assim, guardadas as proporções. Em 19, quando saiu o Cuejar, não vai ter um cara com a mesma característica para marcar. O Arão voou e segue voando. Sai o Gerson jogando muita bola, e vou pro vapor barato. Entra o Andreas como se tivesse nascido na Gávea. Impressionante. Claro, são todos ótimos nomes, né? Não é barato e a gente tá discutindo exatamente o valor do Andreas. Mas, tá jogando demais, né? Um pouquinho mais à frente até nem tanto, mas vindo de trás, ao lado do próprio Arão, puxa vida, ainda tem Thiago Maia. Olha quantas opções em qualidade, quantidade, técnicas e táticas tem o Renato para trabalhar. Como o dinheiro não é meu, é fácil falar, vai lá e compra. Não se pode falar, vai que a torcida paga. Mesmo a torcida do tamanho do Flamengo, entusiasmada, com razão e comoção, como a rubro-negra, não é tão fácil. Mas se desse para dar uma pechinchada, eu traria fácil. A intenção da diretoria é essa, negociar, para baixar um pouquinho esse valor. Esse é o valor que está lá no contrato, né? Inclusive parcelado, esse valor aí, 22 milhões de euros. A diretoria do Flamengo quer esperar a hora que chegar a hora que tiver que bater o Marcelo, tentar negociar para baixar um pouco esse valor. Pedro Marques, o tema é o Flamengo e os 22 milhões de euros. Você pagaria esse valor todo por Andreas Pereira, que arrebentou no último jogo contra o Juventude, fez um golaço de falta, enfim, tá arrebentando em todos os jogos. Olha, Zé, todo o pessoal ligado aqui na Jovem Pan, é muita grana, mas tem algo que existe no meio do futebol, e isso vale tanto para transferência, como também para salário de jogador, que muitas vezes a gente fala, né? Mas fulano de tal recebe 2 milhões. Eu acho que se o cara dá retorno técnico, se o cara dá retorno financeiro pro time, não tem problema nenhum. Ele ganhar 2, 3 milhões, pode ganhar quanto que ele quiser. Eu acho que não há problema nisso. E o Andreas Pereira traz pro Flamengo retorno técnico. É um jogador que vem ganhando e conquistando a torcida do clube, ou seja, também arrecada em questão de venda de camisa, de ingresso, essa coisa toda. O Flamengo tem grana, tem boa administração, então eu não vejo problema você gastar toda essa grana no Andreas Pereira, que pela primeira vez joga profissionalmente aqui no Brasil, né? Ele nunca havia atuado por algum clube brasileiro, né? Inclusive nasceu na Bélgica o Andreas Pereira, passou por Manchester United, Granada, Valência, Lazio, e agora pela primeira vez aqui no Brasil a gente está conhecendo um pouquinho melhor ele, porque lá na Europa também tinha poucas oportunidades. É um jogador assim de outro patamar e acho que vale o investimento. E aí vem naquela, né? O Gerson no Flamengo era pedido por 100% quase, né? Na seleção brasileira. Daqui a pouco os caras vão falar, Gerson fora, convoca o Andreas Pereira. Somos volumes. Apesar de ter nascido na Bélgica, escolheu defender a seleção brasileira. Fala, Daniel Lian. Eu não pagaria. Apesar de achar um ótimo jogador, uma ótima contratação do Flamengo, mas por esse valor eu não pagaria. 140 milhões de reais é absolutamente fora da realidade do futebol brasileiro, totalmente fora. Ele tem, claro... Porque daqui a pouco o Flamengo perde Everton Ribeiro. Sim. Daqui a pouco ele é vendido. Arrascaeta, tá em processo de renovação de contrato. Perde um Bruno Henrique, perde alguém aí, né, ele vai ter dinheiro pra botar em cima, né? O próprio Arrascaeta foi contratado na época, a maior contratação do futebol brasileiro, 75 milhões de reais foi na época, né? O Gabigol custou mais de 90, espetacular, né? E depois foi aumentando a coisa, mas... Eu não gastaria todo esse dinheiro no Andreas Pereira, é um jogador tecnicamente muito bom, acho que não tem o retorno de marketing, enfim, de venda de camisas, essa coisa toda, era um jogador desconhecido aqui no futebol brasileiro, mas tecnicamente tem ajudado muito o Flamengo, mas para pagar 140 milhões de reais, aí o cara tem que ser nível Neymar, viu, para o futebol brasileiro. Você veja só.